Na denúncia, quando o PT, a coligação do PT, chegou a comentar sobre esses casos, sobre essas denúncias, eles estavam falando sobre um momento, um post que foi feito ontem pelo diretor-geral da PRF, declarando e pedindo voto ao presidente Jair Bolsonaro. Então, queria saber como é que isso pode agravar a situação, tendo em vista que é uma figura pública fazendo esse tipo de manifestação. Sim, agrava. O que a gente não espera é que autoridades que exerçam esse chamado poder de polícia, isso inclui os juízes, isso inclui as autoridades policiais, a gente não é recomendável que façam declaração de voto, né? Porque aí no caso do exercício do poder de polícia, obviamente isso vai ser questionado. Então, se ele declara voto em um candidato e em seguida ele faz esse tipo de operação de uma forma não habitual, de uma forma orquestrada em vários estados, isso realmente é um indicativo do que a gente chama em direito de má-fé, de violação daqueles princípios que regem a administração pública. Por exemplo, a administração pública tem que tratar todo mundo igual, a administração pública tem que fiscalizar sempre da mesma forma, não fiscalizar diferente conforme a conveniência. Então, isonomia e impessoalidade, tem que tratar todo mundo de forma igualitária, não pode usar a autoridade policial para beneficiar ou prejudicar uma determinada pessoa. Então, a declaração de voto em um determinado candidato indica que essas operações que estão saindo do padrão estão beneficiando de repente, esse candidato apoiado. Isso é muito grave se ficar comprovado. É uma situação tão delicada e num período aí de ânimos tão aflorados, a Ô, gente vai Natália, ver isso sendo... Perdão, Carlos, pode eu falar. só queria, eu só queria passar um dado que está aqui numa reportagem da Folha de São Paulo, que é muito interessante, e perguntar, inclusive, para o Arthur, porque, veja só, no primeiro turno, segundo foi colocado aqui, nesse segundo turno, até as 12h30 da tarde, né, havia sido realizado já 514 ações de fiscalização a ônibus. Isso já era 70% maior que todo o total do primeiro turno, total do primeiro turno. Só em Alagoas, que é um estado, acho que é o segundo menor estado do Brasil em termos territorial, foram 82 abordagens, né? E é um estado claramente que você tem uma, digamos assim, fora do padrão da quantidade de outros estados para o que está acontecendo, por exemplo, em Alagoas, onde a pobreza em si, ela necessita que as pessoas, leva as pessoas a necessitar de transporte público. E onde há um dos governadores que fez o transporte intermunicipal público. Eu queria saber se esses números por si só não já seriam um indicativo claro de que houve, e se há como cessar isso a tempo, porque parece que eles não são dispostos a cumprir determinações. Como fazer valer o poder diante de uma polícia que se negou, como a gente viu até no documento oficial repassado na madrugada, a fazer cumprir essa decisão do TSE? Bom, isso é gravíssimo. Esses números realmente mostram que está havendo aí um desequilíbrio na fiscalização, justamente aquilo que a gente falou, ofensa à impessoalidade, ofensa à isonomia. A gente sabe que tem pessoas que têm estado de necessidade e que tem gente que não tira o carro de casa, só tira em ocasiões importantes, e eleição é uma ocasião importante para tirar o carro de casa. Então, se o carro está com algum problema no pneu, está com o IPVA vencido, está devendo multa, se é um dia que se justifica tirar o carro de casa, é justamente esse. Então, esses números revelam um desvio do padrão de fiscalização que, junto com aquela declaração de voto a um candidato, indicam ali uma má-fé, e este conjunto da obra, como o Tribunal Superior Eleitoral gosta de falar, é muito grave. Aí você me pergunta se vai dar tempo. Eu, como advogado eleitoral, sempre essas coisas que acontecem no dia da eleição, muito graves, não dá tempo de resolver. O que teria que acontecer é a fiscalização parar, porque se a fiscalização não parar diante desse conjunto da obra aí, tem que ter todo mundo ir preso, mas mesmo todo mundo indo preso, todos esses fiscais que estão usando do aparato estatal para
beneficiar uma determinada candidatura, mesmo que eles vão presos, isso pode gerar um abalo no resultado final da eleição, e aí depois justifica a cassação do candidato, aí vão dizer, é golpe, está cassando o candidato, o Tribunal Superior Eleitoral nunca cassou um presidente da República, está cassando porque é golpe, etc. Mas veja, o abuso que a gente tem visto justifica medidas extremas como o Tribunal Superior Eleitoral vem adotando. Eu espero que consigam evitar que todo mundo que quer votar, a função da Justiça Eleitoral é justamente que a vontade do eleitor livre e consciente pare dentro da urna. Quando esse tipo de episódio acontece, um eleitor é barrado, você não pode prender o eleitor, a lei eleitoral veda a prisão, salvo em caso de flagrante. E aí vem fiscalizar pneu que está careca, fiscalizar IPVA que está vencido. Se não pode prender, não pode parar os eleitores dessa forma. Se a legislação é flexibilizada justamente para assegurar o direito do voto, esse tipo de fiscalização não pode acontecer de deixar a gente inconformado.